Convidamos a todos a ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto do Antigo Testamento de Êxodo, capítulo 29, versículos 10 até o 14. E destacamos o versículo 10, que diz assim: Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. O tema de hoje é: o sacerdote aproxima as pessoas de Deus. A intenção de Deus ao criar o sacerdócio já existia antes de Moisés, de Arão, era Melquisedeque, mas aqui Deus está estipulando agora de forma definitiva a linhagem dos sacerdotes. E a linhagem dos sacerdotes era da tribo de Levi. A tribo de Levi é a tribo também de Arão. Então, Arão foi escolhido para ser o grande sacerdote e aí também os filhos de Arão seriam os sacerdotes. Deus escolheu então aquela família para que, a partir daí, toda esta família se dedicasse ao sacerdócio. E eles fizeram isso. E esse texto aqui fala na consagração deles. Então, para eles serem consagrados ao sacerdócio, tinha que se fazer um ritual e eles usavam certas roupas diferentes, vestes talares, e também usavam cinto e assim por diante, mas era preciso fazer um sacrifício de um touro novo para que houvesse o perdão dos pecados. Então, no Antigo Testamento, eles também acreditavam na promessa do Salvador. E eles tinham a mesma fé que nós tínhamos, ou que nós temos. E esta fé era diferente só no sentido de estarem aguardando o Salvador. Para nós, Jesus já veio. Nós não aguardamos mais o Salvador. Ele já veio no mundo e realizou a obra da salvação. Agora nós aguardamos a sua vinda no dia do juízo final. E estes da família de Arão, que foram escolhidos para serem os sacerdotes do povo de Deus, eles tinham uma função específica: aproximar as pessoas de Deus. Eles teriam a obrigação de falar da palavra do Senhor e também ensinar esta palavra ao povo, mas também eles estavam na função do templo, onde eles faziam sacrifícios que eram recomendados por Deus para o pagamento dos pecados, e eles faziam todas essas coisas da melhor forma. Existiam regras para tudo, não era simplesmente fazer o que eles queriam. Todas as coisas tinham a regra estipulada por Deus, e eles assim o fizeram. O sacerdócio daquela época ou o sacerdócio da nossa época é praticamente o mesmo. A diferença é que naquela época do Antigo Testamento tinham rituais de sacrifícios e coisas semelhantes que nós não temos. Mas por que foi parado de fazer esses sacrifícios? O problema era que precisava alguém pagar no lugar de tudo isso. E esse foi Cristo. E ele sim que assumiu toda essa problemática dos sacrifícios, tudo nele. Porque aqueles sacrifícios que foram feitos lá no passado também eram feitos em nome do Senhor. E o Senhor é Jesus Cristo. Então tudo era feito através de Cristo. O sofrimento de Cristo, quem sabe, era bem maior do que nós imaginávamos. Mas Jesus cumpriu a lei em nosso lugar e, a partir daí, foi exigido por Deus Pai só um exercício, somente um sacrifício, e ele foi executado. Esse exercício de Cristo na cruz do Calvário foi o último sacrifício. Não tinha mais para fazer depois. Por isso que nós não fazemos nenhum sacrifício mais, que Jesus já fez todo o sacrifício nele.
Ele deu a sua vida, o seu sofrimento, para pagar todos os nossos pecados. Ali, os filhos de Arão e o próprio Arão, eles tinham que ser perdoados primeiro por Deus e aí ordenados e instalados, assim eles puderam fazer o trabalho dos sacerdotes. Hoje em dia, os sacerdotes, ou também chamados de pastores, eles fazem a mesma coisa, eles estudam, eles também são perdoados por Deus e assim ordenados e consagrados, instalados e chamados às congregações para fazerem o sacerdócio, mas só com a diferença do sacrifício. O Antigo Testamento tinha um jeito de trabalhar, o Novo Testamento tem o mesmo jeito, só que a partir de Cristo, através de Cristo e por meio de Cristo. Por isso nós podemos falar com Deus, se é pedindo a um sacerdote que o faça, ou podemos particularmente fazê-lo, podemos falar com Deus, perdoe-nos, Senhor, os nossos pecados, e Deus de fato nos perdoa. E o sacerdócio de hoje, que são também chamados de pastores, eles têm a função de trazer Deus para perto das pessoas, as pessoas para perto de Deus. Essa é a função. E isso é algo necessário. Nós, ao irmos para o culto, ouvimos o sacerdote falar do perdão dos pecados que Deus está estendendo para o povo, mas aquele povo que se arrependeu e pediu o perdão. Deus também nos perdoa através do sacramento, Deus nos perdoa através do pedido de oração na oração, e assim o pedido está lá e nós podemos falar com Deus, perdão, Senhor, e Deus nos perdoa. Se somos sacerdotes ou pastores, ou se somos cristãos de forma geral, já não importa mais tanto. Somente as funções são diferentes, mas o mesmo perdão que recebemos de Cristo vale para todos. O mesmo jeito de pedir o perdão, arrependidos, o mesmo jeito de ser perdoado. E tudo isso Deus faz para nós através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai Celestial, abençoe-nos se somos sacerdotes ou se somos cristãos de forma geral. Abençoe-nos na nossa vida para vivermos um dia a dia no arrependimento verdadeiro e no Teu perdão. E assim possamos trabalhar, fazer as coisas que somos incumbidos a fazer aqui na terra. E queremos também Te agradecer de forma muito especial por Jesus Cristo ser o nosso Salvador. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.